Continuamos aqui o nosso tema, a segunda parte do tema, a crise de Israel e o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, o Nazareno. Esse é o nosso tema, essa é a segunda parte desse vídeo. E já li Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, né, a primeira crise, mas existem outras passagens que falam de outras crises de Israel em relação ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho do Reino de Deus. E a segunda escritura que eu quero ler se encontra em Mateus, no capítulo 12, versículo 41 e 42. Vocês devem conhecer, mas eu quero ler para vocês. Mateus, capítulo 12, verso 41 e 42, que assim diz: Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Outra passagem, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração, ou com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aí está aí um outro versículo, uma outra passagem que fala dessa crise de Israel em relação ao evangelho do reino, ao evangelho pregado por nosso Senhor Jesus. Eles entraram em crise, a crise da incredulidade, que tem como fundamento essa incredulidade, a rejeição à palavra revelada, ao verbo encarnado, a um profeta enviado por Deus, Jesus de Nazaré. Há uma outra passagem também, inclusive falando de duas cidades impenitentes, e se encontra no capítulo 11 de Mateus, no versículo 20 em diante. E versículo 20 ao 23, eu quero ler para vocês esta passagem, porque é muito interessante nós ouvirmos isso sobre essas cidades impenitentes, no caso de Corazim e de Cafarnaum, que eram duas cidades de Israel, uma das mais ímpias, mais pagãs, onde a incredulidade foi massiva, rejeitaram o evangelho do reino, mesmo havendo sinais, prodígios e milagres ali. E diz assim Jesus Cristo, ou o evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Aí está aí mais uma passagem que mostra mais uma crise de Israel. Tanto a questão de Jonas, eis aí quem é mais do que Jonas, eis aqui quem é maior do que Salomão, como a questão das cidades impenitentes, que no caso Cafarnaum, Corazim, que eram cidades de Israel, simboliza todo Israel aqui, toda a nação de Israel, a rejeição do Estado de Israel. E também a rejeição da missão do Evangelho, simbolizado por Jonas, pela sabedoria divina, simbolizado por Salomão. Rejeitaram totalmente. E, por isso, Jesus Cristo, ele dá uma promessa apostólica, ele fala aos apóstolos de que eles se assentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Haverá sim um julgamento. No capítulo 19 de Mateus, verso 28, fala bem assim, ó. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso se repete praticamente em Lucas, no capítulo 20, versículo 22, Lucas 22, versículo 28 a 30, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele fala aqui: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, que haverá um julgamento para aqueles que rejeitaram aquela geração. A quem compararei essa geração? Né? A geração dos que rejeitaram Jesus, como rejeitaram Jonas, como rejeitaram Salomão. Na verdade, rejeitaram, né, aquele que é mais do que Jonas, mais do que Salomão. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.